Oi, eu sou a Lu Diniz da Wonderflow e através da comunicação e do marketing eu ajudo pessoas a serem mais produtivas em suas vidas e nas suas empresas. Hoje a gente vai falar sobre uma lei que eu não sei se você já conhece, mas é a lei de Parkinson. E não é o Parkinson que faz tremer a mão não, é outra. Então se você quer saber mais sobre isso, fica aqui que esse vídeo vai te ajudar. Roda a vinheta. Tem muita gente que quer ser mais produtiva, só que acaba se perdendo aí no meio do caminho. Mas dá para ser diferente. E o que eu vim apresentar para você aqui hoje é a lei de Parkinson. E não só ela. Eu vou te trazer algumas outras informações também para que você se torne uma pessoa mais produtiva na gestão do teu tempo. Essa lei fala que o trabalho se expande para que você preencha todo o tempo que você tem. Então, o que acontece? Quando a gente tem bastante tempo para fazer uma tarefa, a gente vai enrolando. Eu não sei se já aconteceu com você de você ter alguma tarefa e você ter um prazo, por exemplo, de 1 mês para fazer aquilo. Quando a gente tem 1 mês para fazer alguma coisa, o que acontece é que a gente geralmente deixa para fazer isso lá na última hora. Tem gente que não é procrastinadora e pega a tarefa e rapidinho vai e faz. Mas grande parte das pessoas, principalmente as que se interessam por assuntos assim, são pessoas que acabam procrastinando. E elas buscam justamente essas ferramentas para que elas se tornem pessoas mais produtivas. Então, o que essa lei de Parkinson diz? Ela diz que você tem que colocar um prazo determinado e de preferência um prazo curto para que você faça aquela tarefa. E coloque um prazo assim, fatal. Então, se você faz isso, acaba que o seu cérebro entende que você tem um curto espaço de tempo para realizar aquela tarefa. E, portanto, você não pode procrastinar. Quando você se dá muito tempo, você dá ao seu cérebro a oportunidade de falar: ainda tem tempo, depois eu faço. Então, exatamente isso que a lei te diz. Olha, você não quer procrastinar? Se você não quer procrastinar, você precisa colocar um prazo para realizar isso e faz um prazinho apertado, porque aí você não vai ter tempo para colocar outras coisas no meio do caminho que te tirem o foco dessa tarefa. Então pensa o seguinte, vê se nunca aconteceu essa situação com você. Você tinha uma tarefa para fazer, mas daqui a pouco entrou um agendamento de alguma coisa muito importante, ou você tinha um compromisso em família que você não queria perder de jeito nenhum. Aí você falou: nossa, preciso realizar rapidinho essa tarefa porque eu tenho outra coisa mais importante que eu quero fazer. Percebeu? Você diminuiu o teu espaço de tempo porque entrou uma prioridade maior. Então, como o seu cérebro entendeu que para ir para a segunda etapa você precisava terminar logo a primeira, ele tratou de te ajudar a fazer. É exatamente assim que o nosso cérebro trabalha. Quanto mais rede, mais espaço você dá para ele, e rede é aquela rede para você deitar e descansar, quanto mais você dá, mais o teu cérebro quer ficar na rede. É uma associação que eu faço para você entender que quem não gosta de ficar deitado na rede, não é verdade? Nosso cérebro é a mesma coisa, ele adora ficar numa zona de conforto. Ele não quer fazer alguma coisa que ele saia dessa zona de conforto. Por isso que as pessoas acabam procrastinando tanto. Percebe? Agora, se você cria alguns gatilhos para que o seu cérebro seja ajudado para isso, acontece que você acaba melhorando a tua produtividade. Mas não para por aí. Eu tenho mais coisas para te contar. Eu não sei se você já ouviu falar da lei de Pareto. A lei de Pareto é aquela do 80-20 que muita gente fala. E o que é esse raio desse 80-20? Não vem com matemática pro meu lado, Lu, pelo amor de Deus. Não, gente, é o seguinte. O 80-20, ele propõe para você que você preste atenção nas tarefas que são mais importantes para que você atinja um determinado resultado. Então imagina que você só teria uma oportunidade de fazer uma única coisa no teu dia e pensando aonde você quer chegar, o que você escolheria fazer? É exatamente isso a história do 80-20. Então você colocar os seus esforços aonde você vai ter mais resultado. Vamos somar as duas coisas?
Então para pensar em alguma coisa que você realmente quer realizar, que é importante para você. Pode ser que isso daí demande várias tarefinhas menores, que são os baby steps que eu falo. Mas dentro de todas essas tarefinhas, qual seria a mais importante para você chegar no teu objetivo ou para você caminhar na direção do teu objetivo? Pensa nessa tarefa. Essa é a que você vai pensar. E a partir do momento que você pensar essa tarefa, o que você vai fazer? Se colocar um prazo iminente. Ou seja, eu tenho que colocar um prazo curto para eu executar essa tarefa. E o curto tem que ser curto o suficiente para que também você consiga fazê-la bem feita. Não adianta você falar, eu tenho 10 minutos para fazer. E aí você sai atropelando uma coisa que você precisaria de 30 minutos. Mas pensa que se você precisa de 30 minutos, você não precisa de 40. Então, não enrola. Pega, vai e determina o tempo que você precisa e a partir daí coloca um cronômetro. Sabe aqueles cronômetros que a gente tem ou no celular ou no computador, aquele regressivo? Então você coloca lá, você seta o tempo que você precisa, por exemplo, seus 30 minutos, e quando você for começar a sua tarefa, você começa a contagem. Talvez você fale, Lu, mas e se tiver alguma interrupção, alguma coisa assim? Vamos lá. Tem outra ferramenta que eu vou trazer aqui para te ajudar, e eu sempre falo que as ferramentas, elas têm que servir para o nosso propósito. Então você tem que adequá-la conforme a tua necessidade, entendendo sim como ela funciona, mas a partir daí adequando-a para a tua vida. Como é que funciona a ferramenta da técnica Pomodoro? Ela funciona da seguinte forma: você vai dividir o teu tempo em blocos. E é isso que você vai fazer somando o que eu já te ensinei, da técnica de Pareto e da de Parkinson. Então, no Pomodoro você divide em 25 minutos, né? Então, pequenos slots de 25 minutos. E depois você vai fazendo pequenas pausas de 5 minutos e ao final você faz pausas maiores. Mas, se você for somar todas essas técnicas, o que você pode fazer? Você faz o seguinte: você determina, por exemplo, a tarefa que você vai fazer e o tempo de duração dela. Vamos supor que, no exemplo que eu dei, seja uma tarefa de 30 minutos. Então, você vai colocar lá no teu reloginho, contagem regressiva para 30 minutos. Como se você estivesse usando a técnica Pomodoro, só que em vez de 25, você vai usar para 30. Ou seja, você está adequando a ferramenta para a necessidade que você tem naquele momento, tá? E aí você realmente não vai focar em mais absolutamente nada. Você só vai focar na tua tarefa. Lembra sempre que você colocou como 30 minutos o teu prazo fatal. Ou seja, se você quer cumprir aquela tarefa em 30 minutos, você não pode se permitir que outras coisas entrem na tua agenda. Pode parecer difícil. E no começo, para quem tem muita interrupção, realmente é difícil. Só que tudo é uma questão de hábito. Quando a gente começa a criar hábitos e usar várias vezes essa mesma metodologia, o teu próprio cérebro começa a trabalhar a teu favor, porque ele entende que esta é a melhor forma de você trabalhar. Então é isso que você tem que fazer. Entenda o que você tem que fazer de tarefa, escreva isso para que você tenha clareza. Antes de começar, verifique se todas as coisas que você precisa para realizar essa tarefa estão ali ao teu redor, e a partir disso, o que você tem que fazer é determinar o teu tempo, apertar lá na contagem regressiva e começar. Obviamente que para você não ter interrupções, você tem que tirar tudo ao teu redor que possa te interromper. Então, por exemplo, você pode dizer assim para mim: Lu, mas toca o telefone o tempo todo. Dá para delegar para alguém atender o telefone? O meu celular. Dá para deixar silencioso o teu celular? Mas e o meu WhatsApp, eu trabalho com ele. Gente, pensa o seguinte: se você está determinando que você precisa de 30 minutinhos, ninguém vai morrer se em 30 minutos você não der uma resposta. Num outro vídeo eu falei sobre essa questão de você informar para a pessoa o tempo médio de resposta. Então, se você trabalha com redes sociais, se você trabalha com WhatsApp, com Instagram, e você tem que fazer esse tipo de trabalho com prazo um pouco longo, e aqui eu tô dando um exemplo de 30 minutos, pode ser quanto tempo for que demore a tua tarefa,
Avise para as pessoas, comunique, olha, eu respondo, o tempo de demora de resposta médio é de tantos minutos. E aí não tem problema. Se alguém entrar em contato com você, já vai estar ciente que você vai entrar em contato com essa pessoa logo mais. Percebe? E aí você consegue começar a tornar a tua vida muito mais produtiva. Fica muito mais fácil de viver assim. Então, juntando, olha a receita de bolo, junta a lei de Parkinson com a lei de Pareto com a técnica Pomodoro. Explosão. Resultados maravilhosos. Tua produtividade vai subir pra caramba. Beleza. Só que aí você pode perguntar pra mim, Lu, mas tem horas que coisas atropelam a minha agenda. Pode ser que eu tenha algum insight de alguma coisa, ou alguém venha me falar alguma coisa. Dá pra gente cortar isso daí? Dá pra evitar isso daí? Bom, se você não quer perder a sua produtividade, eu tenho uma sugestão pra te dar. Na verdade, eu tenho algumas e elas funcionam pra caramba. Se alguém vai te trazer alguma informação, pede pra pessoa deixar um bilhetinho ali na tua mesa e depois você olha. Agora, se você está tendo algum insight, alguma coisa que você não quer perder o fio da meada, tenha sempre à mão um caderno de insights ou um to-do list. Quando você tem um to-do list, você anota ali e depois você retoma aquele raciocínio. Assim você não perde o foco. Lembra que o teu cérebro, uma vez interrompida a linha de raciocínio, demora de 5 a 23 minutos para retomar essa linha de raciocínio. Por isso é tão importante que você não se permita interrupções. Cada vez que você se permite, você está jogando a tua produtividade no lixo. E não é o que a gente quer, não é verdade? Bom, então é isso. Para você tornar a sua vida mais produtiva, eu tô trazendo essas técnicas, é só você colocar em prática, depois você me conta como foi o resultado. Já te aviso de antemão que não adianta fazer uma vez e nunca mais fazer. Pensa que o lance é comportamental. Se você quer ter mais produtividade e hoje você não tem mais produtividade, o que você tem que fazer é mudar a forma como você se comporta. Caso contrário, mesmas atitudes, mesmos resultados. É isso, coloca em prática, depois você me conta como é que foi, eu vou adorar saber os teus resultados. E se não der certo, me conta também que a gente ache uma outra solução para que você tenha a vida mais produtiva, que você pare de procrastinar e que você tenha mais resultados na sua vida. Afinal de contas, o que a gente quer é exatamente isso, que você tenha uma vida plena, que você tenha uma vida diferenciada, que os seus resultados sejam diferenciados e que você entre no flow, que você consiga fazer as coisas e você nem veja o tempo passar, mas nem veja o tempo passar de uma forma produtiva, ok? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, no próximo podcast ou em algum lugar por aí.